Reportagem especial. Como eu já apresentei a vocês, no especial de hoje, Covid-19, os 5 anos da pandemia, a gente vai conversar com os médicos que estiveram na linha de frente. Leitos lotados, falta de oxigênio, crescimento exponencial de casos, início da vacinação. Essas são algumas das imagens, que ficaram marcadas nessa nossa memória dos últimos 5 anos. Só lembrando que ontem, um dos meus convidados era o próprio governador, falando da gestão da saúde pública, E uma das coisas que ele disse, todas as noites eu ia dormir preocupado se alguém ia dar entrada numa unidade de emergência com falta de ar e se ia ter, um respirador para ajudar a salvar essa vida. Ele disse que era uma das coisas mais angustiantes, do enfrentamento à pandemia da Covid, que a gente passa pelas fake news, pelas invasões de hospitais, a gente passa por um milhão de coisas, mas pensar que tem alguém precisando, dessa ajuda, segundo ele, foi um dos pontos mais marcantes do enfrentamento à pandemia. Imagina, gente, quem está na linha de frente, o que essas pessoas viram, e tiveram que fazer para salvar a vida das pessoas e quantas não conseguiram sobreviver à pandemia. Eu tenho um time, que já está aqui conosco nessa participação especial. Meu bom dia, a doutora Rúbia Miossi, médica infectologista. Bom dia, Rúbia. Bom dia. E Adenilton? Tudo bom, Fernanda? Bom dia, Rubem. Bom dia, Eduardo. Olha, ontem quando vocês acabaram convidando a gente, veio muitas memórias, Eu acho que uma das que me veio assim, a primeira era entrar no hospital e não saber que horas que a gente ia sair. Isso era uma coisa frequente, que a gente entrava e não sabia, porque assim, havia uma escassez de profissional. Muitos acabavam sendo baixados porque acabavam pegando Covid também. Então a gente se despedia da família, ia para o hospital, mas não sabia se ia voltar naquele horário, Porque não sabia se ia ter alguém para render a gente no plantão ou não. Então isso foi uma memória muito marcante. E uma outra que ficou, como vocês mesmo ontem estavam conversando com o governador, é a gerência sobre a disponibilidade de recurso, Então essa questão, graças a Deus, eu acho que o nosso estado trabalhou muito bem e tanto a parte de saúde suplementar quanto a parte pública, não houve falta de ventilador, mas houve sim falta de medicamentos. Então, principalmente eu lembro da fase que a gente não tinha sedativo adequado para sedar os pacientes. Então, a gente teve que usar a criatividade, usar outros tipos de medicamento para conseguir sedar os pacientes. E me veio ontem uma lembrança muito legal, que para quem me conhece sabe que a gente é bastante ativo na rede social, a gente falando sobre a falta de medicamento, e uma médica veterinária entrou em contato comigo no meio desse caos todo, doando midazolam, que é um dos sedativos que a gente utilizava, que ela tinha na clínica veterinária dela, é lógico. E Adeilton? Perdemos o Adeilton também? Vamos tentar conversar com a doutora Rúbia. A informação que eu já estou com a doutora Rúbia aqui conosco. Rúbia? Ei, tudo bom, Fernanda? Agora Ei, tecnologia nos desafiando hoje, mas eu não desisto de vocês. Doutora Rúbia, a senhora ouvia o Adenilton falando sobre as estratégias, de vencer o desconhecido, Sim, exatamente. E aquilo que ele falou, que a gente chegava no hospital sem saber que horas que ia sair, era super verdade, Eu entrava aqui no CAN cedo, depois que logo que eu saía do jornal, do Bom Dia, vinha direto para cá e ficava até 10h30, 11 horas da noite, organizando leito e arrumando vaga e organizando paciente, porque meu trabalho não era diretamente atendendo o paciente. Eu fazia avaliação de infectologia, mas eram os colegas da medicina intensiva que tocavam, toda a parte clínica. Eu passava para fazer avaliação, ver quem podia sair do isolamento para a gente liberar uma vaga para outro que estava esperando para chegar. E esse nosso receio, esse que o governador falou, que tinha receio de chegar alguém e não ter vaga, a gente também tinha esse receio na nossa unidade. SAMU, a rede mesmo estadual, pedia vaga para a gente, então a gente tentava ao máximo nos organizar em termos de infraestrutura para poder sempre ter leito disponível para receber pacientes todos os dias. Então era a parte mais desafiante, a gente ficava mesmo até altas horas, saía de manhã cedo, tinha ninguém na rua, porque não ia ter mesmo, voltava de noite, mesmo no deserto, era uma sensação assim bastante estranha, Parecia que tinha caído uma bomba e todo mundo tinha morrido, não tinha mais ninguém na cidade, era bem angustiante.
Rúbia, onde você estava no 11 de março, você se lembra desse fato marcante que foi o decreto lá, né, de fato de uma pandemia? E eu imagino assim, você como infectologista, você estudava muito isso, né? E depois teve a oportunidade de vivenciar isso na prática. Sim. No dia 11, especificamente, eu estava no Hospital das Clínicas atendendo paciente do ambulatório de HIV e hepatite, que é o meu serviço, né? Inclusive, hoje eu estou aqui falando com vocês exatamente do mesmo ambulatório. Mas o curioso é que meu aniversário é 6 de março. E naquele ano, a gente decidiu, junto com minhas amigas, comemorar exatamente no sábado. Então, no sábado a gente saiu e, por mais que eu não tivesse nenhuma relação com a CESA, com o governador, eu lembro de uma coisa marcante que eu falei com uma amiga que também era médica, mas de outra cidade. Falei assim, olha, médica não, ela era advogada. Falei, você fica ligada porque a semana que vem vai ter lockdown. Ela, como assim? Eu falei, a gente começou já a receber os primeiros casos e muito provavelmente vai ter lockdown na semana seguinte. E aí deu na terça-feira, fechou tudo, ela me ligou. Como você sabia? Eu falei, eu sabia por questão mesmo de ser infectologista e estar sabendo do que estava acontecendo no mundo. Então, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer e eu apostei que seria na semana seguinte, eu acabei acertando e ela falou, Rúbia, foram 2 anos naquela situação que eu falava assim, gente, a Rúbia acertou e eu quero saber dela agora quando que a gente vai sair. E essa resposta a gente não tinha. Então, não ter um horizonte de quando aquilo ia acabar era muito doido. Mas eu não me surpreendi no dia 11, porque eu já tinha mais ou menos essa noção de que isso iria acontecer cedo ou tarde e isso era necessário. Era um mal muito necessário, infelizmente. Ou a gente sofria com todo mundo morrendo ao mesmo tempo e sem atendimento, ou a gente ia sofrer em outras áreas, mas para tentar manter a vida. Enquanto médico, a gente sempre tem esse mote, né? Manter a vida da pessoa é o mais importante. E manter a vida de maneira também que seja bom para aquela pessoa viver, né? Então, assim, eu tinha mais ou menos essa noção, não tomei susto no dia 11, foi mais ou menos uma confirmação do que eu já estava esperando, mas, assim, pegou muita gente de surpresa e foi um dia, de fato, marcante para a vida de todos nós. Sem dúvida. Eu estou com a informação aqui que o doutor Adenilton voltou. Vamos ouvir, doutor Adenilton? Tudo jóia, Fernanda? Ei, tudo. Na parte a gente perdeu seu contato, né? Na hora que você contava, relembrava, né, o episódio de uma médica veterinária que lhe ofereceu medicamento de sedação, exatamente. É isso? Isso. E aí ela entrou em contato comigo pelo Instagram, falando que tinha o midazolam, que é um medicamento utilizado tanto na veterinária quanto na medicina humana mesmo. É o mesmo medicamento, é a mesma farmacologia, só que a apresentação é menor, são ampolas diferentes, mas o medicamento é o mesmo, né? Então não tem nenhum problema. E ela acabou doando pra gente isso, para utilizar no hospital. Então foi muito marcante isso, porque no momento que a gente não tinha medicamento, a gente recebeu uma doação através de uma fonte totalmente informal, através de uma rede social, a gente ir lá pegar esse medicamento para conseguir utilizar, porque assim, fora de todos os protocolos estabelecidos, né? É lógico que a gente teve cuidado de conferir, validar, de conferir se aquele medicamento era aquilo mesmo, mas uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida que eu ia fazer, a gente acabou fazendo para tentar salvar vidas naquele momento. Então foi algo que realmente me marcou muito e que eu não sei se isso vai se repetir, tomara que não, mas realmente essa falta. Graças a Deus, no nosso estado, no Espírito Santo, pelo menos que eu saiba, não houve uma grande falta de ventiladores, por exemplo, mas sim de medicamentos. Isso houve em todos os serviços, tanto da saúde suplementar quanto no SUS. Então isso realmente marcou muito, era uma preocupação muito grande da gente e era angustiante a gente saber o que tinha que ser feito, mas muitas vezes sem ter o recurso para ser feito. Então realmente doía muito isso. Uhum. Doutora Rúbia, os médicos com mais 60, eles também, né, por precaução, eles também ficaram mais reclusos, né? E vocês, muito jovens, tomaram conta dessa linha de frente. Sim, havia esse cuidado, né? Porque, afinal, a gente não ia, entre aspas, sacrificar os colegas que teriam maior risco, né, de adoecer e vir a óbito, nesse momento que a gente tivesse uma mão de obra mais jovem e que tivesse um risco menor. Mas mesmo assim nós tivemos vários colegas que mesmo acima de 60 anos não pararam de trabalhar e foram para a linha de frente também.
E uma das preocupações que a gente mais tinha no começo, eu falo que meu primeiro trabalho com a Covid, de linha de frente, era atendimento ao colega médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, que estava com um quadro suspeito. Então, aqui no hospital, os ambulatórios fecharam, né, dentro da dinâmica do lockdown, os ambulatórios de eletivas fecharam, e nós, na infectologia, formamos uma equipe para atender os casos suspeitos, numa época que não tinha exame, não tinha tratamento específico, não tinha muito o que fazer, era monitorar a pessoa dia a dia para saber como ela ia evoluir. E ela tinha que ser afastada do trabalho para não contaminar o restante da equipe e nem os pacientes que ela tivesse contato. Então, a gente teve um medo muito grande no hospital da gente não ter equipe para trabalhar, porque várias pessoas foram sendo afastadas progressivamente e era essa mão de obra da linha de frente. E a gente precisava, então, de alguma maneira, ficar perto deles para tentar diferenciar quem era Covid e quem não era, e o quanto antes eles pudessem retornar ao trabalho para poder recompor as equipes. E na época era um afastamento de 14 dias, então eram 2 semanas sem aquele profissional trabalhando, não só no meu hospital, mas também nos outros hospitais. Todo mundo sabe que equipes de saúde têm mais de um local de trabalho, né? Então a gente trabalhou assim durante um tempo. Depois, o exame da Covid de PCR passou a ficar disponível, demorava alguns dias para ele ficar pronto, mas a gente ainda assim, dentro dessa dinâmica desse ambulatório aqui no campo, a gente seguiu fazendo esses exames e assim que dava negativo, liberava o colega para voltar. Deu positivo, mantinha o afastamento ainda pelo período de 14 dias, mas a gente tinha certeza que era esse o diagnóstico e ele de fato ficava afastado por uma necessidade. E dentro dessa dinâmica a gente foi vendo colegas que evoluíram com formas graves e alguns que infelizmente não estão mais aqui entre nós, né? Perdas assim irreparáveis, pessoalmente também, porque nossos colegas são os nossos amigos, são os nossos próximos, a gente passa dias, né, com eles. E também para a questão de serviço, porque foram colegas bastante experientes e contribuíram muito com os trabalhos. Todos os dias tem algum paciente que fala, nossa, eu lembro do doutor fulano, que me atendia naquela época e tal, que infelizmente morreu de Covid. Então teve esse drama também das equipes adoecendo e infelizmente morrendo também, por uma coisa que até então a gente não tinha muito o que fazer. Doutora Denilton, você conseguiu ouvir a Rúbia? Consegui sim. Assim, eu fico imaginando também, né, de contrair a Covid estando, né, no meio ali do trabalho e com o conhecimento que vocês tinham, que a gente não tinha então, né, do que era exatamente. No início a gente também não tinha, né, eu lembro quando eu peguei Covid, foi logo no início, eu lembro que eu fiquei recluso 14 dias, literalmente em casa, eu, minha esposa e minha filha, sem contato nenhum, literalmente recluso, e recebendo um monte de mensagem, força aí, Denilton, não sei o que. Eu falei, cara, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Deu essa sensação. Minha esposa teve isso também, essa sensação, porque literalmente foi logo no início e a gente ficou recluso. Então, realmente era um sentimento muito ruim, porque estava logo no início e a gente não sabia muito bem como que a doença funcionava, né? E foi justamente quando a gente começou a estudar mais, a tentar entender uma coisa que era nova e entender um pouco da dinâmica da doença. E mesmo assim foi muito complexo, porque eu lembro que na primeira onda, na segunda onda, na verdade, que eu tenho memórias mais fortes, que na minha visão foi muito mais difícil, mais desafiador, porque realmente a gente já conhecia um pouco do que acontecia, mas o que a gente aplicava não funcionava. Então isso era muito frustrante. Então eu lembro um dia que realmente eu assinei 8 atestados de óbito, e eu só fazia chorar, eu conversava com as famílias chorando, falando que, a gente tentou, a gente fez o que fez, mas não houve resposta. Então, a gente chegava em casa muito frustrado. Realmente a questão que vocês estão falando aí sobre questão de saúde mental, eu acho que realmente foi uma virada de chave para a importância, a preocupação que tem que ser dada à saúde mental, principalmente desses profissionais que lidam com cuidado, né? E realmente era desafiante, porque a gente também não conseguia deixar de se envolver, né? Não conseguia deixar de sofrer com as famílias, né? Até porque, como a Rubia falou, a gente perdeu também vários amigos, vários colegas médicos, vários enfermeiros, vários técnicos, e a gente ficava com aquela sensação de medo. É lógico que em alguns momentos do dia você acabava ficando anestesiado por isso, mas na hora que você voltava assim, você falava, putz, eu tô nessa luta aqui, é uma guerra invisível,
e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, passava-se dias que a gente parecia interminável. E o engraçado é que eu acho que por proteção de saúde mental, hoje a gente olha para trás. Ontem mesmo, quando vocês fizeram o convite, eu falei, caraca, já passou 5 anos, né? Uhum. E parece que foi ontem. Mas tinha dias que eram intermináveis. E hoje a gente olha para trás e parece que foi ontem. Realmente é algo muito extraordinário. E eram cenas muito chocantes, né, doutora Rúbia? Assim, o fato da pessoa já entrar numa situação muito grave, né, dentro da unidade, diminui as possibilidades de recursos de vocês, e o fato de entubar, né, e não saber se dali ela voltava? A gente tinha muitas dúvidas, assim, porque o que a gente conhecia de doença respiratória mesmo eram as infecções que a gente já tinha visto antes, era H1N1, que tinha uma dinâmica completamente diferente. A gente entubava o paciente saía logo. Uma pneumonia bacteriana, entuba o paciente sai logo. Mas essa era uma doença que desafiava muito, porque a patogênese dela, que é a forma como a doença se comporta no organismo, era diferente das outras. A gente entubava o paciente piorava. E aí, o que era muito claro nos nossos protocolos e procedimentos, que insuficiência respiratória, saturação e tal, você pega e entuba o paciente, nesse não estava funcionando. Então o paciente chegava grave, não estava funcionando o protocolo que a gente estava habituado, o que a gente vai fazer? E aí era o momento que a gente precisava estar ligado em tudo que era artigo científico publicado, que fosse relato de caso, se fosse uma notícia que o colega ligou e falou, olha, que nós fizemos assim, assim, assim e deu certo. Pode ser que dê certo para você também. E aí a gente foi começando com base naquilo que ia surgindo de experiência nova a fazer e tentar resolver. Até que hoje a gente tem uma visão muito diferente, né? Da questão de escolher o intubo paciente, eu faço uma ventilação não invasiva, sabendo que a não invasiva funcionava super bem nesses casos e de fato os pacientes estavam saindo melhores. Isso para a gente era um desafio diário, porque todo dia tinha um negócio novo e a gente tinha que estar atualizado. Então, por mais que eu não estava na equipe, que de fato estava lá entubando, recebendo o paciente na avaliação inicial e tomando a decisão, eu estava numa outra equipe que era leitura de artigo científico todos os dias. Tinha pelo menos uns 10, 15 que a gente tinha que ler, que eram os novos que acabavam de sair. A gente recebia alertas. A gente da Infects, a gente tem inscrição de alertas do CDC americano, da OMS. Então, a gente recebia o alerta, publicou um negócio novo. Chegava de madrugada, a gente ia, na hora que estava tomando café estava lendo, na hora que estava almoçando estava lendo, na hora que estava tendo um pouquinho de folga para levantar a perna, um pouquinho estava lendo. E para ir acompanhando em tempo real tudo que estava saindo, para poder fazer o melhor para aquele paciente. Porque no começo, as coisas eram muito difíceis. Aquilo que a gente sabia parecia não funcionar. E a gente aprendeu muito com isso. E também, logo depois, com base no que ia saindo, logo assim, né? Logo depois, é como o Admilton falou, essa perspectiva de tempo para a gente hoje parece que foi logo depois. Mas foi 1 ano, 2 anos depois que começaram a surgir as medicações de fato efetivas e que até evitava que o paciente chegasse ali na fase de ter que precisar de suporte ventilatório. Mas, assim, durante aqueles dias intermináveis, era muita leitura, era muito raciocínio clínico, era muita conversa ali na beira-leito do paciente com a equipe toda, fisioterapia, médico intensivista ou infecto, para tentar decidir aquilo que fosse melhor para aquele paciente e esperar ele melhorar sem um tratamento específico, só com o suporte que a gente podia dar. E as medicações, tantas que surgiram, sugeridas inclusive, né, referendadas pelas instituições, eu me lembro aqui da cloroquina, né, que vocês tinham que depois combater. Sim, na verdade, eu falo que a ideia inicial da cloroquina ela não era uma ideia ruim, porque isso acontece com toda doença nova. A gente tenta usar o arsenal que já existe para poder combater o que é novo. E aí a gente vai olhar, bom, o que eu tenho de literatura falando que funciona para vírus parecidos com esse? Vamos testar, porque o que a gente tem agora, numa pandemia e de velocidade avassaladora como foi essa, é um campo aberto enorme para estudos científicos. Claro que dentro das medidas éticas legais que existem. Então, tem que desenhar um protocolo, submeter ele a um comitê de ética em pesquisa, e aí sim, com toda a segurança para as pessoas que fossem participar, assinatura de termos de consentimento, tudo direitinho dentro da legalidade, começar a testar essas substâncias que a gente já tinha.
O grande problema é que, em meio a essa questão do processo do estudo científico que a gente conhece, várias pessoas foram fazendo do seu consultório ou dali da sua prática um grande campo de estudos sem o menor controle ético, sem o menor controle de segurança, e que aí começa a sair o vídeo do tio do Zap, o YouTube, a pessoa lá, o influenciador social que está falando, que viu não sei o quê. E aí, esse monte de vídeo que a gente, em alguns momentos, a gente não pode dizer nem que era fake, mas que era uma pessoa relatando a realidade que funcionou, sabe? Aquela ligação que você faz e pergunta e a pessoa fala assim, olha, que eu fiz isso, pode ser que funcione. Que, na verdade, o outro está perguntando, talvez até uma medida salvadora. Aquilo se tornava uma informação que todo mundo considerava como verdadeira e que beleza pode replicar para todo mundo. E daí a gente chegou hoje num momento em que saem de fato as verdadeiras fake news, pessoas que, por algum tipo de interesse, seja político, seja econômico, acabam lá gravando seu vídeo, desmentir algo que é científico, que tem comprovação, simplesmente porque tem algum interesse por trás, e várias pessoas acabam acreditando nisso, porque falou que tem um doutor na frente do nome, e acaba gerando esse transtorno todo. A gente viu isso com a cloroquina, a gente viu isso com algumas outras medicações, a ivermectina, a gente também viu isso. E depois, para a gente desfazer toda essa onda de inicialmente mal entendidos e na sequência, má fé mesmo, porque isso aconteceu em alguns momentos, nossa, aí a nossa carga mental, que antes era para descobrir o que era melhor para o paciente, se torna mais sobrecarregada porque a gente tinha que desmentir aquilo que não era verdade e tentar convencer as pessoas do contrário. Aí eu falo que, para quem estava na linha de frente de orientação, foi um ponto muito pesado. Tanto que, na sequência, vieram as vacinas, e tudo que se fala sobre vacina até hoje, de fake news, dá um trabalho danado para a gente desfazer aquilo que aconteceu. O Gledson está lembrando aqui, doutor Denilton, também dos que se recuperavam, né? Daquela chuva de palmas de vocês. Realmente era algo muito emocionante, né? Como a Rubia falou, a gente ficava nessa pressão de estar fazendo tudo que poderia, né? Muitas vezes tendo que lutar contra essa questão de fake news, de muita gente disseminando um monte de coisa errada, e a gente lá na linha de frente, vendo que aquilo tudo estava errado e tinha que lutar contra isso. Então, esses momentos realmente de recuperação e de alta era, assim, algo glamuroso, né? Era uma vitória de todos. Então a gente realmente acabava comemorando muito, e foi muito bom também receber esse carinho de toda a população. Então hoje a gente tem lembranças de pacientes que se recuperaram e tem uma verdadeira relação de amizade hoje, né? De gratidão. Então é muito bom ter essa lembrança. E Fernando, eu só queria fazer um pequeno comentário, inclusive sobre o que a Rúbia falou. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas da pandemia, né? Ter a gente que estava lá na linha de frente, ter que lidar com isso que a Rúbia falou, de realmente estar tendo que trabalhar, estar na linha de frente, sofrendo isso tudo, a parte laboral mesmo de trabalho, e ainda ter que lutar contra aquilo tudo que era falado por pessoas que não estavam ali e não sabiam, né? Então isso foi algo muito difícil. Eu costumo sempre dizer, quando olho para trás, que assim, é lógico que o vírus e a doença foi realmente um vírus muito, muito complexo, a dinâmica da doença muito complexa, então com certeza morreram muitas pessoas pela própria dinâmica da doença, mas uma grande parcela das pessoas morreram justamente por esse terreno fértil que é a pandemia, e qualquer pandemia vai ser assim, de movimento de manada, de desinformação, porque acaba sendo um terreno fértil para isso. Então muita gente morreu por essa questão de desinformação, absorvendo literalmente sem critério, sem discernimento essas informações, e muitas vezes acreditando que ia ter uma bala de prata para resolver isso e não se entregando a pessoas responsáveis para o seu cuidado. Então muita gente sofreu e morreu disso, e pelo próprio número, né? Então, assim, hoje a gente cuida de um paciente com Covid, é lógico que a gente hoje já sabe a dinâmica, mas a gente cuida, por exemplo, de uma UTI de 10 leitos, cuidar de um paciente com Covid é diferente de cuidar de 50 pacientes com Covid que demandam um grau de cuidado muito maior. Sim. Então, esses 2 graus de dinâmica da pandemia contribuiu e muito com a mortalidade muito alta também. Primeiro, a desinformação, fake news, e essa enxurrada de um número muito grave de pacientes, né? Hoje, se a gente pega um paciente, mesmo que a gente não tivesse
o conhecimento. Se fosse um paciente só, é muito mais fácil ou tem a maior chance de cuidar. Então, lidar com qualquer doença que vem em pandemia, na minha visão, tem esse tripé, né? Primeiro, entender a fisiopatogenia da doença, que a gente não conhecia. Segundo, lidar com esse movimento de manada de desinformação, que o ser humano sempre acaba aderindo, a grande maioria. E o terceiro é o grande número de volume de pacientes em detrimento de pouco recurso. Então, isso que vira esse caldo, e infelizmente a gente colheu o fruto aí de muitas mortes. É isso. Doutora Rúbia, para finalizar, a sua memória desses 5 anos, o fato que mais te marcou? Eu acho que o fato que mais me marcou era justamente essa situação da gente sair na rua, não ter ninguém lá e a gente saindo para trabalhar e não ter horizonte. E eu poderia dizer que eram duas coisas, porque foram 2 momentos. Esse era o momento inicial. E depois, quando a gente vê o surgimento das vacinas eficazes e esse horizonte começando a aparecer, naquela luzinha lá no fundo daquele túnel, dizendo assim, olha, a vacina está funcionando, o número de casos está caindo gradativamente e a gente conseguiu achar uma ferramenta que vai tirar a gente dessa confusão. Então, assim, foram 2 momentos que para mim foram muito marcantes e que eu não consigo dissociar um do outro. Porque um era a necessidade de enxergar o horizonte de mudança, de melhora, e depois o momento que esse horizonte se abre, que é quando as vacinas eficazes de fato apareceram e a gente viu impacto direto no número de casos a nível de Brasil e também a nível mundial. Isso foi muito emocionante, assim. Doutora Rúbia, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco, hein? Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Um bom dia. Doutora Denilton, e a sua memória? Olha, a minha memória, eu acho que tem 2 memórias muito fortes, né? A primeira da sensação de medo de morrer, literalmente, né? De a gente não entender o que estava acontecendo e via isso nos olhos da minha esposa e da minha filha toda vez que eu saía de casa. Então, a preocupação que elas tinham, então isso me marcou muito. A gente não sabia o que ia acontecer, então isso hoje me marca até hoje, ver o olhar delas quando eu ia embora para casa, para o hospital. Então isso realmente é emocionante de lembrar, e graças a Deus que isso passou. E a memória boa de que hoje, olhando para trás, é ver que a gente foi escolhido por Deus para estar lá na linha de frente. Então, olhar para trás e ver tudo que a gente fez, tudo que a gente falou, tudo que a gente se entregou nessa pandemia, ser reconhecido de forma positiva, né? Então, apesar de tudo que a gente passou, de tudo que a gente sofreu, de tudo de todas as pessoas que a gente perdeu, eu acho que ainda o saldo foi muito positivo. Então, eu me considero hoje um privilegiado de ter passado pela pandemia da forma que a gente passou e pela entrega que a gente teve durante esses anos todos de pandemia. Te agradeço também pela participação aqui conosco nesse debate, hein? Obrigado vocês pelo convite, um bom dia a todos. Bom dia, doutora Denilton Rampinelli, ele é médico intensivista, participando conosco, assim como a doutora Rúbia Miossi, infectologista, também intensivista. Eu vou fechar esse bloco, gente, com o doutor Eduardo Castro. Eu estou de volta com ele. Doutor Eduardo é cardiologista, também esteve na linha de frente de enfrentamento à Covid, por inúmeras vezes nos ajudou a ajudar vocês ouvintes, né, Eduardo? Com certeza. Como que você nos ajudou, ferramenta de informação para combater, né? Tanta fake news que a gente teve que combater além do vírus, né? Exatamente, né? Era acho que até agora a gente convive ainda com a briga com relação às vacinas, né? E quando o pessoal fala de mim, essa vacina foi descoberta toque de caixa, eu falei, não, a vacina foi descoberta no dia 10 de maio de 1990. A vacina tem mais de 30 anos que foi descoberta e não estava sendo produzida porque não havia uma pandemia para isso, mas se sabia disso há muito tempo, então não tem novidade, ninguém criou uma vacina da noite para o dia. Muita informação, né, que era distorcida e que até hoje repercutem na sociedade. Nesses últimos 5 anos, você percebeu que se passaram 5 anos? Acho que voou, né? O galera falou aqui, realmente é verdade. Você falava da imagem, né? A sua imagem para mim que ficava nessa fase inicial eu ia pro pessoal, era quando a minha filha saía na janela de casa para me dar tchau e aquele receio, né? Falei, cara, se eu fizesse febre hoje e amanhã não puder voltar para casa, não puder mais estar com elas, né? Assim, felizmente, porque diferente do Danilton,
Na Rúbia, a gente, no hospital que eu trabalhei, a gente começou a treinar os técnicos, enfermeiros, o pessoal, em fevereiro. Eu tinha um amigo que iam para a Europa e comecei a estudar, fiz um curso com o pessoal dos Estados Unidos, de Miami, sobre Covid, e comecei a treinar o pessoal muito antes. Então a gente não teve nenhuma perda de médico ou de enfermeiro na nossa unidade. A gente, antes de começar, falava, olha, eu protejo você, você me protege, ninguém vai ficar doente aqui hoje. Mas o número de casos de amigos, conhecidos, de outros pais, em redes sociais, no WhatsApp, o cara que fez residência com a gente em São Paulo, que morreu com 30 anos, com 32, 35, e você fala assim, e a gente vendo os pacientes, você via que o cara escorregava o telefone do dedo assim, hoje ele estava mais ou menos, amanhã piorou, depois amanhã ele está no tubo e com uma dificuldade de ventilação absurda, que a gente nunca tinha visto antes. Era muito desafiador, era muito... Você ficava com o paciente... Que era leitura de artigo científico todos os dias. Tinha pelo menos uns 10, 15 que a gente tinha que ler, que eram os novos que acabavam de sair. A gente recebia alertas. A gente da Infecta, a gente tem inscrição de alertas do CDC americano, da OMS. Então, a gente recebia o alerta, publicou um negócio novo. Chegava de madrugada, a gente ia, na hora que estava tomando café estava lendo, na hora que estava almoçando estava lendo, na hora que estava tendo um pouquinho de folga para levantar a perna, um pouquinho estava lendo. E para ir acompanhando em tempo real tudo que estava saindo, para poder fazer o melhor para aquele paciente. Porque no começo as coisas eram muito difíceis, aquilo que a gente sabia parecia não funcionar. E a gente aprendeu muito com isso. E também, logo depois, com base no que ia saindo, logo assim, né? Logo depois, é como o Admilton falou, essa perspectiva de tempo para a gente hoje parece que foi logo depois. Mas foi 1 ano, 2 anos depois que começaram a surgir as medicações de fato efetivas e que até evitava que o paciente chegasse ali na fase de ter que precisar de suporte ventilatório. Mas, assim, durante aqueles dias intermináveis, era muita leitura, era muito raciocínio clínico, era muita conversa ali na beira-leito do paciente com a equipe toda, fisioterapia, médico intensivista ou infecto, para tentar decidir aquilo que fosse melhor para aquele paciente e esperar ele melhorar sem um tratamento específico, só com o suporte que a gente podia dar. E as medicações, tantas que surgiram, sugeridas inclusive, né, referendadas pelas instituições, eu me lembro aqui da cloroquina, né, que vocês tinham que depois combater. Sim, na verdade, eu falo que a ideia inicial da cloroquina ela não era uma ideia ruim, porque isso acontece com toda doença nova. A gente tenta usar o arsenal que já existe para poder combater o que é novo. E aí a gente vai olhar, bom, o que eu tenho de literatura falando que funciona para vírus parecidos com esse? Vamos testar, porque o que a gente tem agora, numa pandemia e de velocidade avassaladora como foi essa, é um campo aberto enorme para estudos científicos. Claro que dentro das medidas éticas legais que existem. Então, eu tenho que desenhar um protocolo, submeter ele a um comitê de ética em pesquisa, e aí sim, com toda a segurança para as pessoas que fossem participar, assinatura de termos de consentimento, tudo direitinho dentro da legalidade, começar a testar essas substâncias que a gente já tinha. O grande problema é que, em meio a essa questão do processo do estudo científico que a gente conhece, várias pessoas foram fazendo do seu consultório ou dali da sua prática um grande campo de estudos sem o menor controle ético, sem o menor controle de segurança, e que aí começa a sair o vídeo do tio do Zap, o YouTube, a pessoa lá, o influenciador social que está falando, que viu não sei o quê. E aí, esse monte de vídeo que a gente, em alguns momentos, a gente não pode dizer nem que era fake, mas que era uma pessoa relatando a realidade que funcionou, sabe? Aquela ligação que você faz e pergunta, e a pessoa fala assim, olha, que eu fiz isso, pode ser que funcione? Que, na verdade, o outro está perguntando, talvez até uma medida salvadora. Aquilo se tornava uma informação que todo mundo considerava como verdadeira, que beleza, pode replicar para todo mundo. E daí a gente chegou hoje num momento em que saem de fato as verdadeiras fake news, pessoas que, por algum tipo de interesse, seja político, seja econômico, acabam lá gravando seu vídeo, desmentir algo que é científico, que tem comprovação, simplesmente porque tem algum interesse por trás, e várias pessoas acabam acreditando nisso, porque falou que tem um doutor na frente do nome, e acaba gerando esse transtorno todo. A gente viu isso com a cloroquina, a gente viu isso com algumas outras medicações, a ivermectina, a gente também viu isso. E
depois, para a gente desfazer toda essa onda de inicialmente mal entendidos e na sequência má fé mesmo, porque isso aconteceu em alguns momentos, nossa, aí a nossa carga mental, que antes era para descobrir o que era melhor para o paciente, se torna mais sobrecarregada porque a gente tinha que desmentir aquilo que não era verdade e tentar convencer as pessoas do contrário. Aí eu falo que para quem estava na linha de frente de orientação foi um ponto muito pesado. Tanto que na sequência vieram as vacinas e tudo que se fala sobre vacina até hoje, de fake news, dá um trabalho danado para a gente desfazer aquilo que aconteceu. O Gledson está lembrando aqui, doutor Denilton, também dos que se recuperavam, né? Daquela chuva de palmas de vocês. Realmente era algo muito emocionante, né? Como a Rúbia falou, a gente ficava nessa pressão de estar fazendo tudo que poderia, né? Muitas vezes tendo que lutar contra essa questão de fake news, de muita gente disseminando um monte de coisa errada e a gente lá na linha de frente vendo que aquilo tudo estava errado e tinha que lutar contra isso. Então esses momentos realmente de recuperação e de alta era assim, algo glamuroso, né? Era uma vitória de todos, então a gente realmente acabava comemorando muito e foi muito bom também receber esse carinho de toda a população. Então hoje a gente tem lembranças de pacientes que se recuperaram e tem uma verdadeira relação de amizade hoje, né? De gratidão, então é muito bom ter essa lembrança. E Fernanda, eu só queria fazer um pequeno comentário, inclusive sobre o que a Rúbia falou. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas da pandemia, né? Ter a gente que estava lá na linha de frente, ter que lidar com isso que a Rúbia falou, de realmente estar tendo que trabalhar, estar na linha de frente, sofrendo isso tudo, a parte laboral mesmo de trabalho, e ainda ter que lutar contra aquilo tudo que era falado por pessoas que não estavam ali e não sabiam, né? Então isso foi algo muito difícil. Eu costumo sempre dizer, quando olho para trás, que assim, é lógico que o vírus e a doença foi realmente um vírus muito, muito complexo, a dinâmica da doença muito complexa, então com certeza morreram muitas pessoas pela própria dinâmica da doença, mas uma grande parcela das pessoas morreram justamente por esse terreno fértil que é a pandemia, e qualquer pandemia vai ser assim, de movimento de manada, de desinformação, porque acaba sendo um terreno fértil para isso. Então muita gente morreu por essa questão de desinformação, absorvendo literalmente sem critério, sem discernimento essas informações, e muitas vezes acreditando que ia ter uma bala de prata para resolver isso e não se entregando a pessoas responsáveis para o seu cuidado. Então muita gente sofreu e morreu disso, e pelo próprio número, né? Então, assim, hoje a gente cuida de um paciente com Covid, é lógico que a gente hoje já sabe a dinâmica, mas a gente cuida, por exemplo, numa UTI de 10 leitos, cuidar de um paciente com Covid é diferente de cuidar de 50 pacientes com Covid que demandam um grau de cuidado muito maior. Sim. Então, esses 2 graus de dinâmica da pandemia contribuiu e muito com a mortalidade muito alta também. Primeiro, a desinformação, fake news, e essa enxurrada de um número muito grave de pacientes, né? Hoje, se a gente pega um paciente, mesmo que a gente não tivesse o conhecimento, se fosse um paciente só, é muito mais fácil ou tem a maior chance de cuidar. Então, lidar com qualquer doença que vem em pandemia, na minha visão, tem esse tripé, né? Primeiro, entender a fisiopatogenia da doença, que a gente não conhecia. Segundo, lidar com esse movimento de manada de desinformação, que o ser humano sempre acaba aderindo, a grande maioria. E o terceiro é o grande número de volume de pacientes em detrimento de pouco recurso. Então, isso que vira esse caldo, e infelizmente a gente colheu o fruto aí de muitas mortes. É isso. Doutora Rúbia, para finalizar, a sua memória desses 5 anos, o fato que mais te marcou? Eu acho que o fato que mais me marcou era justamente essa situação da gente sair na rua, não ter ninguém lá, e a gente saindo para trabalhar e não ter horizonte. Eu poderia dizer que eram 2 coisas, porque foram 2 momentos. Esse era o momento inicial. E depois, quando a gente vê o surgimento das vacinas eficazes e esse horizonte começando a aparecer, naquela luzinha lá no fundo daquele túnel, dizendo assim, olha, a vacina está funcionando, o número de casos está caindo gradativamente, e a gente conseguiu achar uma ferramenta que vai tirar a gente dessa confusão. Então, assim, foram 2 momentos que para mim foram muito marcantes e que eu não consigo dissociar um do outro. Porque um era a necessidade de enxergar o horizonte de mudança, de melhora,
e depois o momento que esse horizonte se abre, que é quando as vacinas eficazes de fato apareceram e a gente viu impacto direto no número de casos a nível de Brasil e também a nível mundial. Isso foi muito emocionante, assim. Doutora Rúbia, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco, hein? Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Um bom dia. Doutora Denilton, e a sua memória? Olha, a minha memória, eu acho que tem duas memórias muito fortes, né? A primeira da sensação de medo de morrer, literalmente, né? De a gente não entender o que estava acontecendo e via isso nos olhos da minha esposa e da minha filha toda vez que eu saía de casa. Então, a preocupação que elas tinham, então isso me marcou muito. A gente não sabia o que ia acontecer, então isso hoje me marca até hoje, ver o olhar delas quando eu ia embora para casa, para o hospital. Então isso realmente é emocionante de lembrar, e graças a Deus que isso passou. E a memória boa de que hoje, olhando para trás, é ver que a gente foi escolhido por Deus para estar lá na linha de frente. Então, olhar para trás e ver tudo que a gente fez, tudo que a gente falou, tudo que a gente se entregou nessa pandemia, ser reconhecido de forma positiva, né? Então, apesar de tudo que a gente passou, de tudo que a gente sofreu, de tudo de todas as pessoas que a gente perdeu, eu acho que ainda o saldo foi muito positivo. Então, eu me considero hoje um privilegiado de ter passado pela pandemia da forma que a gente passou e pela entrega que a gente teve durante esses anos todos de pandemia. Te agradeço também pela participação aqui conosco nesse debate, hein? Obrigado vocês pelo convite, um bom dia a todos. Bom dia, doutora Denilton Rampinelli, ele é médico intensivista, participando conosco, assim como a doutora Rúbia Miossi, infectologista, também intensivista. Eu vou fechar esse bloco, gente, com o doutor Eduardo Castro. Eu estou de volta com ele. Doutor Eduardo é cardiologista, também esteve na linha de frente de enfrentamento à Covid, por inúmeras vezes nos ajudou a ajudar vocês ouvintes, né, Eduardo? Com certeza. Como que você nos ajudou com ferramenta de informação para combater, né? Tanta fake news que a gente teve que combater além do vírus, né? Exatamente, né? Era acho que até agora a gente vive ainda com a briga com relação às vacinas, né? E quando o pessoal fala de mim, que a vacina foi descoberta toque de caixa, eu falei, não, a vacina foi descoberta no dia 10 de maio de 1990. A vacina tem mais de 30 anos que foi descoberta e não estava sendo produzida porque não havia uma pandemia para isso, mas se sabia disso há muito tempo. Então, não tem novidade, ninguém criou uma vacina da noite pro dia. Muita informação, né, que era distorcida e que até hoje repercutem na sociedade. Nesses últimos 5 anos, você percebeu que se passaram 5 anos? Acho que voou, né? Ele falou aqui, realmente é verdade. Você falava da imagem, né? A principal imagem para mim que ficava nessa fase inicial eu ia pro pessoal, era quando a minha filha saía na janela de casa para me dar tchau e aquele receio, né? Falei, cara, e se eu fizesse febre hoje e amanhã não puder voltar para casa, não puder mais estar com elas, né? Assim, felizmente, porque diferente do Danilton, da Rúbia, a gente no hospital que eu trabalhei, a gente começou a treinar os técnicos, enfermeiros, o pessoal em fevereiro. Eu tinha amigos que iam para a Europa e comecei a estudar, fiz um curso com o pessoal dos Estados Unidos, de Miami, sobre Covid, e comecei a treinar o pessoal muito antes. Então a gente não teve nenhuma perda de médico ou de enfermeiro na nossa unidade. A gente, antes de começar, falava, olha, eu protejo você, você me protege, ninguém vai ficar doente aqui hoje. Mas o número de casos de amigos, conhecidos, de outros pais, em redes sociais, no WhatsApp, o cara que fez residência com a gente em São Paulo, que morreu com 30 anos, com 32, 35, e você fala assim, e a gente vendo os pacientes, você via que o cara escorregava pela mão do dedo assim, hoje ele estava mais ou menos, amanhã piorou, depois amanhã ele está no tubo e com uma dificuldade de ventilação absurda, que a gente nunca tinha visto antes. Era muito desafiador, era muito... Você ficava com o paciente, tinha que coletar exame de 2 horas, de 1 hora. O custo disso tudo era absurdo. Custo de material, trocar o capote daqui para ir para o outro, esse para o outro. E esses capotes custavam caro e não tinha muito. E esse limite, né, qual é a segurança, qual é o custo, quem é que vai dar conta disso, realmente foi um momento angustiante. O que você leva dessa história toda, Eduardo? Olha,
Acho que, como o Denise falou, é um privilégio ter podido brigar essa briga do lado de dentro do campo, né? Lá no campo de batalha, na frente. Eu sou tarado com números, né? Eu tenho registro de tudo. Então, assim, eu entubei, que eu entubei, pessoalmente falando, mais de 300 pacientes. E ver, né, boa parte desses pacientes, quando me encontram na rua hoje, me cumprimentam: caraca, você me salvou. Emocionante. É muito gratificante e ter lutado isso em frente. Assim, eu não sei o quanto que as pessoas aprenderam. Eu vi que em estudos, por exemplo, durante a epidemia da gripe, em 17, 18, as cidades americanas, as capitais americanas que aderiram a isolamento, a máscara e tudo mais, eles tiveram um PIB per capita maior nos 40 anos seguintes, porque teve menos morte do cara de 30, 40, 50 anos, que era investidor, que era um cara importante para a sociedade, que acabou morrendo por falta de uma aderência social maior. Uhum. E a gente vê que a gente não conseguiu usar essa história, usar essa informação para que as pessoas entendessem a importância da máscara, do isolamento. A gente poderia ter conversado, discutido mais em sociedade. Olha, vamos liberar quem, né? Como é que vai fazer para o cara que é caixa, o caixa, né, do mercado ir para casa com o pai dele e a mãe dele em casa, né? Isso foi muito bem feito pela China e a gente não tinha nenhuma perspectiva nesse sentido. Então, felizmente, eu acho que assim, muita coisa ficou aprendizada. Acho que com muito mais informação hoje, em meio de comunicação mais amplos, a gente vai ter mais base, né? Os dados da Coreia do Sul, por exemplo, falavam que a gente vai ter uma pandemia a cada 10 anos, então em 2002, 2012 com o MERS, 2020 com o SARS-CoV-2. Esse vírus muta muito rápido, então é possível que tenhamos outras formas de apresentação dele daqui a 10 ou 20 anos, enfim. Mas, independente de tudo, o aprendizado que fica é realmente assim, buscar a ciência. A informação está lá, a informação correta é que salva, a verdade é que salva, né? A desinformação mata, e mata pessoas, mata inocentes, mata aquele que está na dúvida e deixa um buraco que não tem como tampar. É isso. Ó, Eduardo, tem inclusive uma paciente sua aqui dizendo que você a salvou. É a Luanira. Obrigado. Eu te agradeço, viu, pela parceria, pela disponibilidade sempre de conversar comigo, com os nossos ouvintes e ajudar a salvar vidas. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Obrigado a todos e parabéns a Danilda, Ruber, acho que todos que participaram dessa história, desde as meninas que trataram da limpeza, cada pessoa do setor, técnico de enfermagem, os enfermeiros, as enfermeiras que davam banho nos pacientes entubados, e abraçava, e roda para cá, e roda para lá, se colocando a risco em todo momento. Não tem palavras de agradecer a todas as pessoas e aqueles que buscaram de alguma forma ajudar. Realmente, gratidão por ter ajudado a me passar por isso. Tudo de bom para você, Eduardo. Um abraço. Obrigado. Hein? Abraço.